Depois de um dia de atividades para aqueles que trabalharam, pelo menos nem que seja para aqueles que não trabalharam, atividade sonária, alguma coisa você fez nesse dia, né? Mas que bom que você está aqui. Vamos começar lendo o 3º capítulo da Bíblia, versículo 15. Gênesis, capítulo 3, versículo 15, é o primeiro texto para esta noite. Abriu na sua Bíblia? Diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqueles que tiveram a semana passada aqui, ou assistiram em casa, nós falamos que todo filme, alguns livros, histórias, todos têm o quê? Personagem central. Para aqueles que gostam de filme, geralmente tem o personagem central e tem o traidor, o inimigo, né? De quem esse texto estava falando de Gênesis 3,15? Alguém falou de Satanás, alguém falou de Jesus. Não seria de ambos? Hã? Sim? E fala um pouquinho mais, fala de nós da igreja também. Disse, porém, inimizade entre quem? Entre o teu descendente e o seu descendente. E esse te ferirá o quê? O calcanhar. Quem feriu o calcanhar? Na cruz do Calvário, Satanás feriu o calcanhar de Jesus. Mas também na cruz do Calvário, Jesus Cristo esmagou a cabeça da serpente. Não sei porquê, meu olho começou a arder. Esse texto é o primeiro texto que fala do conflito cósmico implantado em nosso mundo. E esse conflito foi implantado porque lá no céu surgiu um anjo que se tornou um traidor, um adversário, um inimigo. E por isso ele traz toda a dor, todo o sofrimento para o mundo. E aí nós pensamos, queridos, nada existe por acaso. Será que esse mundo veio a existir por acaso? Um Big Bang, uma bomba que explodiu, esse mundo veio, as pessoas, os animais, os germes, micróbios e tudo existiu do acaso? Aí nós compreendemos uma lei de causa e efeito e sabemos que tudo tem uma causa original. Por que do sofrimento, por que da dor? Poderia o mundo existir? Não existir? E se esse mundo não existisse, você estaria aqui? Não. Que nós fomos seres criados para a terra. Sabemos que tem outros locais criados de seres inteligentes que não caíram, porque Satanás não foi para lá. Tudo nesse mundo, na sua vida, na nossa existência, tem uma causa. Pense comigo, essa máquina maravilhosa que foi oferecida para você cuidar. Que máquina que é essa? Não é seu carro, não. Não é seu celular, não. Já pensou no celular, né?
Que máquina maravilhosa! Uma máquina admirável e tão maravilhosa que é o nosso corpo. Se você estudar a textura, o poder do seu corpo, você vai ver que máquina poderosa. Aqueles que são pais aqui, né Marcos? Se fosse pegar o Marcos e perguntar assim, como foi a tua experiência quando, seja no hospital, ou no quarto, ou nascendo, você viu a sua filha primogênita ali na mão? Que emoção foi? Hein, Elia? Que emoção você sentiu? Né, Cristina? Ela até virou o olho assim, né? Eu me lembro quando vi a minha filha pela primeira vez. Não tem ser humano que o coração não se derreta, a não ser se for alguém que vem da chocadeira, que o filho nasce e não está nem aí, alguém joga pelo lixo. Alguns malucos por aí. Mas pense no corpo, que máquina! Pense nessa noite nos seus olhos, ó o meu. Não sei porquê, começou a arder aqui. Mas pense na textura de sua pele, na resistência, no seu cabelo. Pense no seu coração, nesse seu corpo que tem cerca de 13 centilhões de células. Que máquina extraordinária criado. Aí vem a pergunta para nós. Você poderia imaginar que tudo isto veio a existir do acaso, da evolução? Isso nós estamos pensando em nós. Pense a natureza, a textura dali, as cores, a beleza da obra da criação. Pense nos animais, nos mares, as cores, os sabores. Dá para imaginar que tudo isso veio como obra do acaso? Seria loucura dizer isso. Jesus é a única solução para este mundo, para a nossa família, para a nossa vida. E esse Jesus, ele faz um convite a você. Qual o convite que ele diz? Mateus 11, versículo 28. Todos os cultos dessa série, nós iremos mencionar esse texto, que é a parte introdutória de fundamentação. Ele diz assim: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e ele diz, e eu vos aliviarei. Sabe, queridos, mesmo olhando para este mundo, sendo tão belo, existem espinhos. Mesmo olhando para esse mundo, parece perfeito, mas tem problemas. Sabe, queridos, há sofrimento, dor. E se fosse perguntar para vocês aqui, quantos já sentiram dor nessa semana que passou? Quantos já sentiram nesse mês sofrimento? Quantos, quem sabe, nesta noite, aqui ou em casa, está com o coração sangrando? Quanta maldade nós acompanhamos, quanta indiferença você vê ao redor, ao falar de religião e de Bíblia. Quantas pessoas que demonstram indiferença, até questionam se realmente Deus existe. Um ateu e um cristão estavam viajando. E o ateu dizia que Deus não existe.
E o cristão tentava provar para ele que Deus existe. E naquela noite eles armaram a sua barraca. Ó, está chegando o riachão, né? A minha barraca já está pronta, viu? E a sua? Eles armaram a barraca e dormiram aquela noite tranquilo. Mas no dia seguinte, eles olhando ao redor do acampamento, o ateu disse assim: passou um leão ou um tigre aqui. Aí o cristão disse: eu não vi. Eu não vi. Não, mas como que você sabe que ele passou aqui? Eu estou vendo as marcas dele aqui. Um bicho passou por aqui. Talvez não fez um lanchinho de nós por causa da fogueira. Aí o cristão disse para ele: olhe só o céu, olhe o sol, as estrelas, imagine. Será que isso tudo vem do acaso? E diz para ele: são marcas de que Deus realmente existe. Você consegue ver Deus nesses fenômenos da natureza? E aí ele começou a sensibilizar o coração daquele ateu. O livro do Apocalipse, o livro que conta tudo, o livro que mostra o plano, como Deus resolve o problema da humanidade. O livro que mostra como que Deus tem um plano pré-estabelecido para resolver o problema do mundo. Você quer saber qual o plano de Deus para isso? Quantos querem? Quero ver a mão. Muito bem, venha domingo que vem, porque hoje eu vou falar sobre o traidor. Será a sequência desse programa domingo que vem. No próximo tema nós iremos continuar o tema de hoje, falando hoje do adversário, do traidor. E para resolver o problema, a dor, a morte, o sofrimento que o traidor trouxe, a semana que vem nós iremos compreender o plano que já estava estabelecido antes da fundação do mundo. Mas isso é para a semana que vem. Nós iremos compreender a origem do pecado, a origem do mal. Iremos aprender na semana que vem o plano para resolver o mal. Mas hoje nós vamos ver o que o mal faz. O que este inimigo trouxe para o nosso mundo. Deus planejou o mundo de paz. Deus, quando na semana da criação criou esse mundo, Ele queria que você, eu, nossas famílias, vivessem em um mundo de paz, num mundo de segurança, em um mundo tranquilo, em um mundo feliz. Mas sabe, queridos, infelizmente, Jesus estava ali na criação, preparando esse mundo para você e para mim. Mas nem tudo que é perfeito permaneceu perfeito. Olha o que diz Colossenses capítulo 2, capítulo 1, 16 e 17. Olha o que Paulo escreve para aqueles que acham que o mundo e as coisas vêm do nada. Ele escreve assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e também na terra, as que são visíveis e as invisíveis. Porque existem coisas que a gente não vê. Você consegue ver as bactérias, tem coisas que você só vê com microscópio, tem coisas que estão dentro de nós e vai destruindo até mesmo o nosso corpo, e algumas pessoas chegam a morrer antes da hora, morrer cedo demais. Sejam soberanias, sejam principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Paulo aqui está falando da pessoa abençoada, do personagem central da Bíblia, Jesus Cristo. Era Ele o autor, era Ele o mentor, e a obra da criação veio das mãos dele. O problema do conflito no céu foi por causa deste mundo. Ele é antes de todas as coisas,
é o Cristo pré-existente. Nele, tudo subsiste. Ele criou tudo, irmãos. Olha o que diz Gênesis, capítulo 1, versículo 31, comecinho da Bíblia. Texto fabuloso, olha o que diz aqui, ó. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era como? Como que diz a Bíblia? Muito. Não era bom, era muito bom, era melhor do que bom. Houve tarde e manhã, diz a Bíblia, sexto dia. Deus criou ali os animais em perfeições. Esses animais viviam juntos. Esses animais, você não via uma onça querendo comer o bichinho koala ali, o coitadinho do bichinho bonitinho, não. Havia paz entre os animais. Deus criou tudo perfeito. Mas como explicar isso aqui? Como explicar a fome, a miséria, a doença, a dor? Como explicar que pessoas olham para esses seres humanos e imaginam como descartáveis? Como imaginar nesse mundo perfeito isso aqui? A violência. A violência no mundo. Estava vendo, muitas coisas a gente vê. O pessoal no shopping, mas vê por fora um míssil mandado da Rússia, explodindo tudo. Como entender a violência? Mulheres que são espancadas e mortas. O feminicídio tem aumentado. E nesse período da pandemia, quantas mulheres apanhando em casa sozinhas. E às vezes ao falar para alguém, diz, não acredito, porque a pessoa mostra que é um santo. E coloca uma entre aspas. Também acontece isso entre cristãos, dentro de lares cristãos. Violência de todos os sentidos. Por isso vem aí, quebrando o silêncio para as mulheres. Como entender e aceitar a morte? Nós fomos criados para viver com o sentimento de vida. Ele diz, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. A morte é a antítese da vida. A morte entrou trazendo destruição, degradação, entropia na vida de pessoas. Todos nós temos um ente querido que já tombou pela morte. Como explicar a morte? Como explicar isso, irmãos? As tragédias. Eu estava em casa, no meu escritório, lendo, estudando. Quando depois disse, deixa eu descansar um pouquinho, vou assistir. Tinha uma televisãozinha de, acho que 14 polegadas, pequenininha. Disse, vamos ver o que está passando aí. E eu assisti ao vivo, quando aquele avião veio e explodiu. E depois a gente sabe, mais de 3.000 pessoas perderam a vida. Isso é o que eles contabilizam. Existe muita coisa por trás. Se é verdade ou não é, eu não sei. Mas as tragédias. Como as tragédias aí, agora no começo do ano, né? Há uns dias para trás aí, umas chuvinhas aí, num estado brasileiro, começou a derreter e mais de uma centena de pessoas morreram. Como explicar? Brumadinho, tragédias. Como explicar isso nos dias atuais? Tudo isso tem, sabe o que, irmãos? Identidade.
DNA do traidor, DNA do inimigo, trazendo sofrimento para os seres humanos nos dias atuais. Mas sabe, queridos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós encontramos na Bíblia, que a Bíblia fala de uma cidade onde Deus habita. Ele fala de uma experiência nessa cidade que não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais fome, não haverá mais sofrimento, não haverá mais separações, não haverá mais tragédias, não haverá mais violências. Eu quero estar lá. E você? Mas enquanto vivemos aqui, meus queridos, o inimigo está aí. Essa cidade é chamada de Jerusalém Celestial. Hebreus 11, 22. O seu significado, um lugar de paz, um lugar de segurança, aonde as angústias dessa vida não mais estarão lá. Essa cidade, ela foi feita, planejada de ouro, de pedras preciosas. Por isso que Jesus disse, daqui 2 domingos vamos falar sobre isso: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada. Se não for assim, vou-lo teria dito, vou preparar lugar. Ele foi preparar lugar, mas ele promete: voltarei. Daqui 2 domingos nós iremos falar sobre os sinais e os acontecimentos para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa cidade mora a família de Deus, os anjos, e eles são milhões e milhões. Apocalipse capítulo 5, versículo 11, foi muitos anjos. Deus criou um anjo perfeito. Olha o que diz o texto bíblico para nós. O texto que você encontra em Ezequiel capítulo 28, versículos 14, 15 e 17, diz assim: tu eras querubim da guarda ungido, falando deste anjo, perfeito eras em teus caminhos, desde o dia em que achou que iniquidade ele foi criado. Diz que este anjo, a testa dele era mais alta, símbolo de alta inteligência, na sua testa tinha pedras preciosas, era um ser belo, bonito, um ser perfeito, porque Deus não criou nada meia boca, Ele criou tudo perfeito. Mas, queridos, diz agora: elevou-se o seu coração por causa da tua formosura. Não tem nesses dias atuais pessoas, homens e mulheres, porque são bonitos e estão fazendo as loucuras do mundo aí, como uma cantora que não é tão bonita, mas ficou famosa, a Anitta aí, cada loucura que faz, né? Cada besteiras e tonturas por aí, não valoriza quem é. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, aquele ser que era o quarto em hierarquia lá no céu, aquele ser, sabe, queridos, era o regente do coral, era respeitado e admirado pelos outros anjos. Mas o que aconteceu? Diz a Bíblia: corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Quer saber a postura de uma pessoa de poder para eles? Aí você fica sabendo quem é. Quando você dá poder e dinheiro corrompe milhões nos dias atuais. Isaías capítulo 14,
versículos 12 a 14, falando deste anjo, diz assim: como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado. Ó, para onde que foi lançado esse encardido? Para onde foi lançado? Para a terra. Porque era o objeto que ele queria destruir a terra. Tu que debilitava as nações, lá no céu ele debilitava as nações. Tu que dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Em outras palavras, ele diz: eu vou tomar o lugar de Deus. Eu quero ter o trono de Deus, eu quero sentar no trono de Deus, quero ser semelhante a Deus. Um ser criado queria tomar o lugar do Criador, uma criatura queria tomar o lugar do Criador. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, todo exaltado. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Quem era Lúcifer? Esse anjo portador de luz, era um anjo mais honrado, era o anjo mais poderoso, era o primeiro na hierarquia dos serafins, dos querubins, dos anjos que viviam na presença de Deus. Um santo, um anjo incontaminado, vivia perto de Deus, feliz, muito inteligente. Mas, queridos, como o pecado começou, Isaías capítulo 14, 13, Lúcifer queria ter um trono. Ele queria ser um rei. Lúcifer queria ser adorado. Lúcifer queria ser semelhante a Deus, ele queria ser um Deus. A sua exaltação, o seu desejo de exaltação, a glória que tenho é minha, ele dizia. Ele achava que ele veio a existir do nada, cobiçou a homenagem de Deus, desejou ser adorado como Deus. Quando Jesus passava, os outros anjos reverenciavam como Deus, como Criador. Mas quando Lúcifer passava, ele queria também ser adorado, reverenciado e respeitado como Criador, mas ele era uma criatura. Invejou a Cristo, pretendeu o comando de tudo e desejou ser Deus. E o ódio que ele ficou, quando a divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se reuniram para criar esse mundo, aí ele começou a ferver, deixou brotar: eu sou o quarto aqui, eu não fui convidado para esse conselho de criação, mas ele era uma criatura, ele queria ser convidado para a obra de criar, mas ele não era Deus, por isso ele não foi convidado. E aí começou o ódio. Aí ele começou a disseminar entre os outros anjos, e Deus não é justo, Deus não é perfeito. Aí ele começou a ir buzinar-se na cabeça dos outros anjos. E olha, foi tão terrível a sua atitude, que 1/3 dos anjos do céu foram enredados por ele. Lúcifer, Deus não criou nenhum diabo, Deus não criou um Satanás, Deus não criou um atormentador, um encardido, não. Ele criou um ser perfeito. O diabo de diabolos, lançado para fora, Satanás de adversário, foi ele que atribuiu isso à sua vida, porque não tomou cuidado do seu coração, da sua mente. Sabe, queridos, hoje você e eu, que vivemos nesse mundo, também devemos tomar cuidado
com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Se eles não forem cuidados, dirigidos por Jesus Cristo, por obra, pelo Espírito Santo, Satanás poderá tomar conta. E pode elevar-se o seu coração no seu orgulho, no seu egoísmo, na sua arrogância, na sua prepotência, querendo achar que você é melhor do que Deus. E aí a queda. Quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado nas mãos poderosas de Deus. Jesus Cristo foi bondoso, amoroso. Jesus Cristo deu tempo para ele arrepender, mas ele foi tarde, ele não queria se arrepender. Até ali no momento da cruz, ele estava instigando: fala Barrabás, crucifica Jesus, se és filho de Deus, se lance daqui, e os teus anjos te segurarão. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão e come. Você está aí 40 dias sem comer. Nem só de pão viverá o homem. Não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito na palavra. Foram as respostas de Jesus Cristo para esse anjo rebelde que se transformou em adversário. Satanás arrastou com a sua rebelião. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 ao 9. Mira na tua Bíblia aí. Apocalipse 12 diz, houve batalha, houve peleja no céu. Miguel, que é um tipo para Cristo e os seus anjos, pelejaram contra o dragão. Agora, aquele anjo perfeito se transformou em um dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não mais prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi o quê? Foi expulso o grande dragão, sim. Foi atirado para onde? Porque a gente diz, por que não mandou ele para Marte? Por que não mandou para lá, para outro, qualquer lugar não habitado, mas mandou para onde? Mandou onde? Para a terra. E com ele não vem sozinho não, irmãos. Vem uma legião de anjos maus. E alguns estudiosos, alguns tempos atrás, dizem que eles caíram, montaram um laboratório operando que fica a sua entrada ali no Triângulo das Bermudas, aonde aviões, aonde navios já sumiram, e aonde diz que ele tem um laboratório, e muitos médicos já foram sair de lá, que diz que existe no mundo, pelo menos aí, alguns milhares de pessoas que levaram lá nesse laboratório e implantaram algumas coisas. Alguém falando isso alguns anos atrás, né? E quando a gente olha para algumas coisas que acontecem no mundo, e a gente começa a acreditar, esses homens só mesmo parece incorporou um anjo mau. Alguns que têm algumas atitudes por aí, não é verdade, irmão? Mas, queridos, ele e os anjos maus estão aqui. Mas eles não têm poder aqui nessa terra, se você não der poder para eles. Porque se você e eu clamarmos a Jesus por socorro, por proteção, o Senhor Jesus nos protege dos ataques desse inimigo. Nós não podemos ser vencidos por eles. Há diversos nomes como Satanás, Diabo, Dragão, Antiga Serpente, Abaddon, Apolon, adversário, contexto da Bíblia, adversário, caluniador, destruidor, sedutor, destruidor, ruína, perdição, exterminador e inimigo. O que ele realiza como Beelzebub, Belial, homicida, pai da mentira, acusador, tentador, inimigo e enganador. Daria para passar a noite inteira se fôssemos estudar esses textos que falam desse adversário e a obra dele aqui. Leia a Bíblia com atenção. E nós precisamos saber quem é esse traidor, nosso adversário. Qual o seu modo operandi, como que ele age.
E nós temos que clamar e buscar em Jesus Cristo poder, porque a obra de Satanás é a obra de um ladrão que vem senão para roubar, matar, destruir. João 10:10, mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Vida com propósito, vida com significado, é intimidade, é relacionamento com o doador da vida, Jesus Cristo. Fora disso, nós iremos ver rebeldia, insubordinação, filhos desobedientes aos pais, crianças que estão dominando pais e professores nos dias atuais, meninos birrentos, desobedientes e outras coisas mais. Este mundo parece que vai de mal a pior, até os fenômenos da natureza. Está chovendo demais, está fazendo frio demais, está fazendo calor demais. Nenhum lugar, aqui no nosso Brasil, pátria amada, Brasilzão aqui, nenhum lugar está chovendo demais. Lá no Rio Grande do Sul está queimando toda a agricultura. No outro lugar está vindo frio, olha o frio que teve aí. Tá o desequilíbrio devido à ação desenfreada dos seres humanos, do homem. Olhe para frente, há muitas pessoas prostradas nos seus lares, em desespero, com doença, mas Deus mandou uma mensagem para você e para mim. Deus levou muitos queridos à sepultura já. Eu tenho alguns que eu almejo na manhã da ressurreição. Essa é a cruz que Deus me deu. Algumas pessoas em desespero clamam, sem solução, aparentemente olhando as coisas que ocorrem ao nosso redor. Alguns dizem: que saída nós teremos? Não conseguem encontrar saída para o mundo. Para onde você está olhando? Estamos chegando nos contornos finais desta noite. Olhe para os altos. Veja a ação poderosa de Deus nos fenômenos da natureza, na beleza, nas lindas flores, nas cores que nós encontramos. Que ao estarmos aqui nesta noite, que você possa olhar o que Deus preparou. Consegue imaginar isso? Porque Deus nos ama, porque Deus nos quer bem. Deus quer que nós compreendamos qual é o plano de Deus para a nossa vida, para a nossa existência nos dias atuais. Sabe, queridos, ao estar vivendo aqui, o Senhor Jesus quer que você seja o quê? Vencedor de todas as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18, apresenta a armadura que nós devemos ter. A verdade, o sapato, o escudo, o capacete da salvação, a espada da palavra de Deus. Nós precisamos, queridos, vencer todas as ciladas do diabo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo anda ao nosso derredor como um leão buscando quem ele possa tragar. Mas ele pede para você e eu submeter-se a Deus, resistir ao diabo, e ele o quê? Fugirá de você. Está você submetendo a ele? Deus criou você e eu para ser um vencedor. Deus criou você e eu para vencer. E Ele está ao nosso lado. Ele quer que nós sejamos vencedores. Ele espera a sua decisão. Qual vai ser a sua decisão nessa noite? Ao Vanderlei cantar nesta hora, ele espera
que você abra o coração para Ele. Ele está abrindo as portas da Nova Jerusalém, está abrindo a porta da oportunidade, mas Ele quer a decisão de sua parte. Ao Vanderlei cantar,